Bom dia, pessoal. Vamos dar início à unidade de mistura rápida. Bem, é importante falar para vocês que a partir de agora, vocês já podem começar o trabalho do projeto de estação de tratamento de água, o projeto de ETA. Bem, então, qual que é a primeira unidade da ETA? É a unidade de mistura rápida, ou seja, aquela unidade em que você adiciona o coagulante, em que o coagulante adicionado vai ser homogeneizado na água para que ele possa atuar sobre aquelas condições que a gente viu na aula passada. Lembrando que a depender do tempo de mistura dessa unidade, a depender da concentração, a dosagem de coagulante, você vai ter um ou outro mecanismo atuando. Como a gente viu, os coagulantes mais utilizados são o sulfato de alumínio e cloreto férrico, né? E a depender do tipo de estação de tratamento que você escolheu, se ele é uma estação de ciclo completo ou uma estação de filtração direta, você vai atuar com uma certa dosagem de coagulante e com certo tempo de mistura. Se você quer flocos menores, porque você está trabalhando com filtração direta, você não tem decantadores, você vai usar uma dosagem menor de coagulante e você vai querer um tempo de mistura menor também, para que os flocos formados ali na população, que pode existir ou não, sejam menores e possam ser removidos pelo filtro. Se você está trabalhando com a ETA de ciclo completo, em que você tem todas as unidades, incluindo os decantadores, aí você vai trabalhar com varredura, onde você vai utilizar uma maior dosagem de coagulante e você vai utilizar um maior tempo de mistura para que os flocos formados sejam grandes o suficientes para sedimentarem nos decantadores, certo? Então, dando início à primeira unidade que vocês vão dimensionar, que é a calha partial. Lembrando que a calha partial, ela é uma unidade que promove o ressalto hidráulico, tá? Então, é uma unidade que ela é hidráulica, ela não é mecanizada e nem tem gasto com energia. Ela só precisa ser bem dimensionada, certo? Além da calha partial, é muito comum você ter como tipo de ressalto hidráulico o vertedor partial. Geralmente, o vertedor partial é para etas muito grandes, né? Ele é similar a uma cachoeira. Nessa disciplina, eu vou ensinar vocês a dimensionarem a calha partial. Mas o livro que eu deixei para vocês, do de Bernardo, ele mostra passo a passo do cálculo também do vertedor partial. Feito? Aqui uma imagem, que mostra o ressalto hidráulico acontecer dentro da calha partial. Não sei se vocês já viram com a Edge a calha partial, né? Mas ela é um canal que tem um estreitamento aqui, que chama de garganta, que é uma parte estrangulada, e que ela tem um desnível também no fundo. E isso faz com que, dependendo das condições hidráulicas, a corrente líquida saia de um regime supercrítico para um subcrítico, ou seja, isso faz com que tenha uma dissipação de energia e que se promove esse ressalto, ou seja, esse ressalto é a condição ideal aqui para que essa mistura ocorra. Quando você vai dimensionar, geralmente, essas calhas partials, elas são comerciais, você já compra ela com as dimensões adequadas. Então, o cálculo que a gente faz é só para saber qual que é a calha que eu tenho que escolher, a depender da vazão que eu estou trabalhando. Então, todos esses cálculos que a gente vai ver é para atestar se a calha que eu vou escolher atende ao meu gradiente de mistura, atende ao meu ressalto hidráulico adequado e atende à vazão que eu tenho, isso com base nas normas. Que norma que a gente vai utilizar? A NBR, acho que é 12... esqueci o número, a gente vai ver agora. Então, a gente tem que atender a essa norma e tem que atender também a literatura, que geralmente é a que a gente está utilizando aqui nessa disciplina, é a literatura do livro do Bernardo, perfeito? Então, vamos lá. Aqui, tá mostrando como que funciona. Você tem aqui um corte dentro da calha. Então, aqui você tem uma altura, a água chega a uma certa altura, uma altura menor, e de repente, dentro da garganta, além dela ser mais estreita, você tem uma redução da altura, né? E, então, depois você tem uma altura menor aqui na parte estrangulada, que ela é mais baixa, e depois a corrente líquida passa por uma altura maior. Essa diferença de altura dentro do canal é que faz com que a água, entre numa condição, o canal, leve a uma condição do ressalto hidráulico.
Como que a gente avalia que tipo de ressalto hidráulico eu estou tendo? A gente avalia o ressalto hidráulico por meio do número de Froude. Então, tem como eu fazer esse cálculo, né? Com base aqui, isso aqui é o cálculo das alturas do ressalto. E com base nele, eu consigo obter o número de Froude. A depender do número de Froude, eu tenho um tipo diferente de ressalto. Aqui está mostrando quais são os ressaltos que temos e quais, depois eu vou falar para vocês qual é aceito pela norma, que tipo de ressalto é aceito pela norma dentro, né, dessa unidade de mistura rápida. Aqui nós temos quando o número de Froude está entre 1 a 1,7, você tem um ressalto hidráulico ondulado, certo? Nesse caso de ressalto, você tem uma formação de ondas que se propagam a jusante, ou seja, depois da parte estrangulada da calha, e aí você tem uma dissipação de energia muito pequena, ou seja, você não tem um revolvimento tão interessante, a sua mistura não é tão interessante. Depois, entre números de Froude de 1,7 a 2,5, você tem um ressalto fraco. Aqui também é pouca energia dissipada, mas você já começa a ter a formação de alguns pequenos vórtices, né? Que é quando a água ela faz aquela voltinha. Aqui você não tem vórtex, só no ressalto fraco em diante. O ressalto fraco, se não me engano, ele é aceito, tá? Mas ainda assim, visualmente, você não tem aquele revolvimento muito intenso. Ele é mais uniforme e liso. O oscilante de 2,5 a 4,5, número de Froude, ele já começa a formar, tá vendo? Além dos vórtices, ele começa a formar os jatos oscilantes, ou seja, aqui, esse ressalto, ele é muito instável, tá bom? E geralmente ele vai se propagar de uma forma mais distante da onde você está adicionando coagulante. Se a gente voltar nessa figura, ó, o ressalto ele acontece depois da parte estrangulada, que é a garganta. E na garganta aqui, você está vendo uma tubulação, é que eu vou adicionar o coagulante. Então, geralmente, por gotejamento aqui, bem na garganta da calha parte. Então, não é interessante para mim que o ressalto aconteça muito depois, porque ele tem que acontecer mais próximo possível da onde eu adiciono o coagulante. Então, junto com onde ocorre a mistura que eu adiciono o coagulante. Deveria ser imediato, perfeito? Então, o ressalto oscilante, se eu não me engano, ele não é aceito pela norma. Agora a gente vai ver. O ressalto estável tem o Froude de 4,5 a 9. Tá? Aqui você tem o ressalto ele é empregado para dissipar energia. Ele geralmente tem entre 45% a 70% da energia total a montante do ressalto é dissipada ao longo da sua extensão, tá vendo? Ele já não vai tão distante. Esse ressalto, eu acho, se eu não me engano, ele é o ideal, né? Porque os vórtices ocorrem bem, assim, logo depois a garganta, a adição do coagulante, e ele tem, assim, uma mistura que não vai muito longe, ela não é dissipada muito distante. Então, aqui a mistura fica mais concentrada. E você tem número Froude maior que 9, o ressalto forte, tá? No ressalto forte, você tem uma dissipação de energia muito grande, você pode ter ocorrência de muita turbulência, tá? Então, geralmente, esse ressalto também não é muito ideal. O ideal seria o estável. Então, vamos ver o que a norma fala. Lembrando que a norma para projeto de ETA, né, visando o abastecimento público, é a 12.216. Então, essa norma ela vai conter todos os critérios, né, e parâmetros para o projeto. Então, todo projeto de ETA tem que seguir essa norma. No trabalho de vocês vão seguir essa norma. Então, no que eu vou ensinar para vocês não é muito diferente. Além da norma, a gente pode ter algumas variações na literatura, né? Então, o que vocês vão usar para o trabalho? O livro do Di Bernardo e as normas não, os critérios que ele adota, e essa norma NBR 12216, que já está no Moodle, já enviei para vocês, já enviei o livro também. Ok, então o que ela vai... O Richter, que é um outro autor, ele diz que seria legal um ressalto instável com número de Froude entre 4,5 e 9.
A norma, ela não vai dizer exatamente qual o melhor, mas ela vai dizer qual que não pode ser utilizado. Então, ela diz que não pode ser utilizado ressalto oscilante, com número de fluide de 2,5 a 4,5, tá? E também alguma literatura diz que é bom evitar, que pode ser aceito também o ressalto fraco, mas você sempre deve evitar o ondulado e o oscilante. O oscilante, então, é o menos, é o que deve ser evitado. A norma vai dizer que se você chegar num cálculo em que você tem um ressalto oscilante, você vai ter que adotar algum dispositivo, algum equipamento que minimize, né, o efeito desse ressalto, essas oscilações. Aqui, então, como eu disse, eu vou fazer os cálculos com vocês da calha partial, mas lembrando que ela não é a única opção, mas é a mais usada. Você também tem o vertedor partial e você também tem estações mecânicas onde você utiliza a turbina, tá? Então, você basicamente utiliza de uma bomba e de uma turbina para fazer a mistura rápida. Perfeito? Então, vamos lá. Como que as configurações da calha partial? Como eu disse, você já vai comprar muitas das vezes, em grande parte das vezes, uma calha pré-moldada, tá bom? Então, todas as dimensões delas já são fixadas. Então, tá vendo? Esse A, esse W, o B, o F, cada um corresponde a uma parte da calha, da dimensão da calha, e eles são pré-moldados. O que você vai fazer é escolher a calha, e para escolher a calha, você tem que fazer alguns cálculos de dissipação de energia, do número de fruit, para ver que ressalto você tem, do gradiente de mistura e do tempo de mistura. Que lembra que, a depender da tecnologia que você adota, você tem um tempo de mistura ideal e um gradiente de mistura ideal. Então, é isso que a gente vai fazer nos cálculos, perfeito? Então, aqui a dimensão D é a largura, né, do início aqui da calha. A calha tem uma seção estrangulada aqui, né, convergente. Esse W é a dimensão da garganta, que é essa parte mais estreita e estrangulada. Aqui a gente vê o corte, ó, tá vendo que ela tem aqui, bem no rumo da garganta, uma seção mais baixa, né? Então, isso também leva com que tenha aquela diferenciação das alturas. No início, você tem uma altura maior, e depois, nessa seção estrangulada, além de ser mais estreito, ela é mais baixa. Isso tem aqui uma altura de menor, e essa diferença de altura faz com que dissipe energia e forme, logo depois da garganta, o ressalto. Perfeito? Então, aqui a gente tem a altura no início, antes de entrar na seção estrangulada, a altura da seção estrangulada e a perda de carga e a altura final. Tudo isso a gente vai calcular, perfeito? Então, ela é dividida em 3 partes: a seção convergente, a seção estrangulada, que é aqui onde tem a garganta, e a seção divergente, que é a seção de saída. Depois dessa seção, você sai da unidade de mistura rápida e entra na unidade de mistura lenta, que pode ser uma unidade hidráulica de chicanas, pode ser uma mecanizada, geralmente do tipo de paletas, que depois a gente vai ver. Uma imagem de uma calha partial. Então, nada mais é do que um canal. Aqui a gente tem algumas recomendações de alguns autores, incluindo Pena, e Bernardo Pena e Coelho, que ele diz o seguinte: a menor altura possível na lâmina líquida da garganta, que é aquela seção estrangulada, tem que ser compatível com as vazões de medição previstas. Por que disso? Porque a calha partial, inicialmente, ela foi projetada e ela ainda é muito utilizada, principalmente no tratamento de esgoto, para medir vazão. Né? Então, você conhece a área da seção, você mede o tempo, você descobre a vazão. Então, calha partial também é um medidor de vazão. Tá vendo aqui, ó, medidor da altura. Você tem um ponto que você mede a altura, com base nessa altura você encontra a vazão. Então, ela é um medidor de vazão também. Ela deve ter descarga livre na saída, ou seja, não é afogada, não é escondida, é a parte da água fica livre. O ressalto hidráulico, ele deve iniciar no final da garganta, não deve iniciar muito depois, nem muito antes. A execução do rebaixo, que é aquela parte do trecho divergente da instalação da malha, comporta tipo um vertedor. Acho que ele está falando dessa seção estrangulada aqui.
Ok, então, em teoria, você tem que atender isso e tem que atender os critérios da norma, que é ter um número de fluido ideal, e a gente vai ver também que ela traz um número de gradiente hidráulico de tempo de mistura na norma também. Aqui a gente tem a tabela de dimensão padronizada da calha partial, então, como vocês podem ver, o primeiro passo que eu vou fazer do meu cálculo é escolher cada uma aqui, ó, corresponde a uma calha. Cada linha aqui corresponde a uma calha. Vocês podem ver que cada calha tem uma largura da garganta, que é aquela seção estrangulada. E então, como que eu faço o primeiro passo do cálculo? Eu sei a vazão da minha ETA, a primeira coisa que eu vou fazer é dimensionar, né, projetar a vazão. Não vou dar a parte de vazão, porque vocês já viram isso na disciplina de sistema de abastecimento, né, de redes e de reservatórios. Vocês aprenderam a calcular a vazão, então quem não aprendeu, corra atrás, eu não vou dar essa parte, já foi dada. Então você descobre, faz o cálculo, geralmente você projeta uma ETA aí para 10 a 20 anos, com base na vazão que você tem, mínima e máxima, você vai escolher uma calha partial, e aí você vai testar ela. Se ela não atender os critérios, número de frutos, tempo de mistura, gradiente de mistura, você vem escolhe outra. Então, é mais ou menos assim que funciona o cálculo. Mais imagens da garganta com as dimensões, né, que a gente viu. O cálculo certinho, vou passar para vocês em uma aula separada, mostrando o passo a passo do cálculo. O cálculo que eu vou fazer com vocês é do livro do Di Bernardo, tá nessa página, então quem quiser seguir o passo a passo do livro, pode acompanhar, ok? Aqui são as equações, depois eu vou passar isso aqui separadinho. Então, finaliza a calha partial aqui. E o que a calha partial tem que atender? Dentro da NBR 12216, ela tem que atender o gradiente de velocidade, que tem que estar entre 700 a 1100. E tem que atender o tempo de mistura, que tem que ser menor que 5. Ah, professora, não bateu, não consegui chegar nisso daí. Aí vocês podem olhar o critério do Di Bernardo, que é um pouquinho diferente. Eu não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Mas na aula eu explico depois quais são os critérios do Di Bernardo. Tem um outro exemplo que eu gostaria que vocês resolvessem, que é do vertedor retangular. É bem parecido com o cálculo da calha partial, mas ele é uma unidade diferente, tá vendo? Ele basicamente tem uma barragem aqui, né, que forma aqui como se fosse visualmente parece uma cachoeira, tá? Então, o ressalto dele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho diferente, é muito utilizado em etas grandes. Aquele vídeo que eu deixei para vocês, de uns youtubers que visitaram uma ETA, lá, ao invés de calha partial, a gente tem um vertedor retangular, que é geralmente para vazões maiores, etas maiores. E aqui a gente tem unidades mecanizadas de mistura rápida, que geralmente você tem aqui um tanque, você dimensiona um tanque, que é baseado basicamente na potência da sua bomba, na rotação da sua bomba, e você também escolhe o tipo de turbina. Além disso, quando você vai fazer esse modelo mecanizado, né, com os ditadores do tipo de turbina, você pode ter o escoamento do tipo radial e axial. Então, radial é quando o movimento do líquido, o líquido move perpendicularmente ao eixo, aqui é o eixo ó, da turbina. Então, se ele é perpendicular ao eixo, ele é um movimento radial. Se ele é paralelo ao eixo, né, aí ele é do tipo axial. Aqui alguns tipos de agitadores, né, esses aqui são de fluxo radial. Peraí. Ai, coloquei um negócio bem em cima, que bom. Ah, não vai conseguir. Mas esses daqui de baixo é do tipo axial. Então, a depender do modelo da turbina, você tem um tipo de fluxo. Essa daqui é uma turbina com paletas planas, essa com paletas curvas. Essa daqui, além de ser plana, ela é inclinada, tá vendo? Então, você tem esses tipos aqui de turbina comerciais. Feito? Basicamente, você vai escolher uma bomba, e essa bomba já vai ter uma potência conhecida, então você vai fazer testes para ver qual a melhor potência e a melhor turbina, tá bom? Lembrando que aqui você tem tipos de escoamento, laminar, de transição e turbulento. Você vai ter aqui alguns
alguns parâmetros, algumas variáveis que você vai utilizar no cálculo, e um deles é o de Reynolds. Eu não gravei nenhuma aula ainda sobre como dimensionar como escolher a bomba, né, a potência da bomba, o número de rotação e qual agitador mecânico. Mas é um cálculo bem simples e depois eu posso fazer esse exemplo com vocês. Mas se não conseguirmos, se não der tempo, se ficar muito puxado, vai ficar a critério de vocês buscar estar fazendo esses exemplos que são todos do livro do Bernardo, que eu já enviei para vocês, aqui está falando a página. Se eu não me engano, vocês digitam esse número aqui lá no PDF, ok? Está mostrando o cálculo. Basicamente, o cálculo é você achar a relação do tamanho do canal, né? Tem todo um critério que você tem que atender essas recomendações aqui. E depois eu posso fazer esse cálculo, é muito simples, tá? As questões de quanto tem que ser a potência e tudo mais, a gente tem os critérios aqui na NBR. É um cálculo bem simples. Talvez eu grave ele e mando para vocês depois. Então é isso, abraço.